Boa noite, meu povo. Boa noite. Vou esperar algumas pessoas entrarem aqui. Vou esperar a notificação aqui que estamos ao vivo. Boa noite. Vou fazer uma live aqui hoje sobre um caso que aconteceu hoje no consultório, lá na clínica. E vou falar sobre alguns assuntos aqui para você, dentista aí, que sente às vezes alguma insegurança, que tem medo de falar valores para o seu paciente, né? O dentista que tem medo aí, tem dó de passar o orçamento para o paciente. E de coisas que acontecem, assim, que a gente precisa deixar isso mais leve, né? Vamos deixar isso mais leve. Então, vou contar um caso que aconteceu. Hoje, teve um retorno de um paciente lá, ele há uns anos atrás. Ele teve lá na clínica, ele era um paciente oncológico, tá? E ele foi para fazer um acompanhamento. E o câncer dele era na região, né, de cabeça e pescoço. E com a radioterapia, ele sofreu muitos danos na região da boca, né? Então, salivação, os dentes ficaram escurecidos por causa da radioterapia. Então, assim, a gente passou a fazer um acompanhamento dele. E dentro desse acompanhamento, o que eu achei interessante? Há anos atrás, eu fiz um encaminhamento dele para o médico, e um encaminhamento bem feito. Aí eu pensei, né? Tô pensando aqui hoje, porque ele voltou lá hoje. Vocês sabem fazer esse encaminhamento bem feito? Né? Isso é muito importante. Isso, às vezes, na faculdade parece uma parte chata, mas eu tô vendo tanto que isso impacta na hora de você atrair o seu paciente. Então, nesse caso, o paciente oncológico, ele teve, né, há uns anos atrás lá na clínica, e para acompanhamento. E aí, eu fiz esse encaminhamento para o médico para verificar alguns sinais e sintomas, e especifiquei, fiz o encaminhamento e olhei tudo bonitinho. E mandei. Sabe o que aconteceu? Começou a chegar alguns pacientes para mim, falando que era o doutor tal que estava me mandando esse paciente. Doutor tal, doutor tal. Quando eu fui dar conta, quem estava mandando esses pacientes era o médico que recebeu esse encaminhamento meu. Então, olha como um encaminhamento bem feito pode ser uma fonte de indicação de alguém para você. E hoje, a gente tem aí muitos problemas que são tratados de uma forma generalizada aí com todas as áreas da saúde. Então, a gente precisa do médico, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa de várias áreas da saúde cuidando de um paciente só, tá? Então, a gente precisa saber fazer o encaminhamento, que o encaminhamento também, olha, te dá retorno, porque o médico, ele vai saber que você é de confiança, que você pode ser um dentista que ele vai indicar com segurança. Então, vamos lá. E aí, começou a chegar. E aí, hoje, por exemplo, esse paciente voltou e a gente detectou algumas lesões na boca. E ele já me falou: doutora, você pode fazer um texto de WhatsApp? Porque o meu médico falou que prefere que você fale com ele através do WhatsApp. Gente, essa comunicação é maravilhosa. E aí, uma comunicação bem feita, né? Nesse momento, aqui eu falo dentista avaliador, né? É o dentista aí que sabe vender. Mas antes de ser avaliador, antes de ser dentista, antes de ser qualquer coisa, a gente é ser humano e a gente tem que saber muito bem a profissão e saber os termos técnicos. Neste momento, você usa termos técnicos. Né? No momento de conversar com outro profissional da saúde, mas no período que você está com o paciente, você vai usar termos comuns. E aí,
olha só, a gente vai ter um relacionamento mais estreito e aí vai acontecer mais indicação, com certeza, né? Isso é muito importante, você manter essa comunicação com outros profissionais. Hoje aí, ó, uma comunicação muito importante pra gente a gente está vivendo uma epidemia de bruxismo, porque a gente fala o next test, next test, sei lá, pescoço de texto. A pessoa fica muito tempo assim nessa posição, tá? Por causa de celular, por causa de trabalho, né, de leitura, e aí acaba que isso gera uma compressão na cervical e aumenta a chance de bruxismo. Então, você tem que ter, né, como encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta, para poder fazer um reposturamento, fazer um RPG para aliviar essa compressão da cervical e aliviar o bruxismo, né? Você tem que ter aí, ó, um relacionamento com um um psiquiatra, um psicólogo, porque às vezes essa doença, né, essa dor que está acometendo o seu paciente do bruxismo, ele vem da ansiedade, né? Então, assim, a gente tem que ter esse trabalho interdisciplinar com os outros profissionais. E aí, você sendo um dentista que sabe encaminhar, que sabe tratar, com certeza esses próprios profissionais vão ser seus indicadores. Outra epidemia que está acontecendo muito é a de lesões não cariosas. As lesões não cariosas tá vindo assim, uma loucura. Por causa de alimentações ácidas, por causa do bruxismo, por causa aí de refluxo gástricos, né, devido à ansiedade e outras coisas também. Boa noite a todos que estão aí na live, sejam bem-vindos. Eu estou falando aqui sobre odontologia, sobre aí, fatos que ocorreram hoje na clínica, sobre um paciente oncológico e a comunicação com outros profissionais. Estou falando também não só de comunicação com o médico de oncologia, que a gente precisa saber, mas também com médicos, por exemplo, gastros, né, que podem aí estar vendo distúrbios de refluxo que causam lesões não cariosas, que está tendo uma epidemia de lesões não cariosas que a gente tem que tratar juntamente com outras áreas da saúde. A gente está tendo aí uma epidemia de bruxismo também, muitas pessoas com bruxismo devido à ansiedade, devido ao pescoço de texto, muito tempo de tela, cada noite mal dormida, mais apertamento. Então, assim, é uma nova era na odontologia e não podemos tratar mais dentista como só dente. Não podemos tratar mais dentista como um profissional que olha só dente. A gente estudou muito, a gente estudou anatomia, fisiologia, então a gente sabe sim, né, sobre as condutas. Em outros países, é medicina odontológica, aqui no Brasil que é cirurgião dentista. Então a gente sabe sim, e a gente tem que saber mais ainda, conduzir para outro paciente, para outros profissionais, fisioterapeuta, né, médicos, enfim, a gente tem que saber essa conduta. E aí, linkando isso aqui com o que eu falo sobre vendas na odontologia, se você tem um relacionamento eficiente com esses outros profissionais, quando esses profissionais pensarem em algum dentista que podem resolver algum caso, eles vão lembrar de você, pelo carinho, pelo cuidado, pela boa conduta com o seu paciente, porque você está encaminhando para eles. Então você ainda gera ali um network com esses profissionais que você vai estar indicando, porque eu tenho certeza que você vai procurar o melhor para indicar para o seu paciente, e esse médico também, ou esse fisioterapeuta, quando ele lembrar de você, ele também vai indicar para você, porque vai considerar como o melhor dentista. Porque você soube fazer um encaminhamento bem feito e você lembrou que aquele trabalho é interdisciplinar, que você precisa de outras áreas da saúde cuidando desse paciente. Então, não é só sobre dente. Ainda mais agora, com tantas coisas acontecendo, acometendo os dentes,
como bruxismo, lesões não cariosas, né? Então, são doenças aí que vêm aumentando desses anos pra cá, depois do uso excessivo de celular, né? E aí, eu vou aproveitar essa live que eu tô falando isso e vou falar também de outra coisa que aconteceu. Eu venho fazendo entrevista, né, com algumas dentistas e alguns dentistas que vão para entrar no método dentista avaliador. E aí, nessa entrevista, o que eu pergunto para saber se está no momento certo de entrar ou não, uma das coisas que eu pergunto é qual que é a maior dor desse dentista, né? E o que eu mais escutei é, eu tenho dó de passar o preço para o paciente. Eu tenho dó de passar o preço para esse paciente. É o que eu mais escutei. Eu tenho medo de falar o preço. Eu tenho vergonha de falar o preço. E aí, né, o preço nesse caso, tá, gente? É uma questão de mentalidade. Porque se eu sei o valor que eu gero, o resultado que eu dou para aquele paciente, o atendimento que eu dou para ele, o valor, o preço ali, né? Que o preço a gente vai trocar preço por valor, né? Esse valor, o que eu tô devolvendo para ele é muito pequeno, tá? Perto dos benefícios que eu vou entregar. E eu preciso sim de um valor financeiro, porque a gente paga água, paga luz, paga secretário, paga tudo, então a gente precisa precificar realmente para passar para o paciente. Mas você ter dó de passar o preço é uma questão de mentalidade. A pergunta que eu faço é: o que você perderia se você não fosse atendido por você? Ou melhor, o que o seu paciente perde quando ele não te escolhe? Quando você descobrir o seu verdadeiro valor, quando você perceber o verdadeiramente você entrega, o que você estuda, o atendimento, o carinho humanizado que você faz para o seu paciente, você vai entender o verdadeiro valor do seu tratamento. E não vai ficar com medo ou com dó de passar um orçamento. E a dó de passar o orçamento também tem a ver com o público que você está atraindo, né? Então, por exemplo, se você posta lá nas redes sociais, você está postando nas redes sociais com um posicionamento que não condiz com os pacientes que você quer atender, você está atraindo pacientes com condições financeiras diferentes do que você quer receber. Então, o seu posicionamento na internet faz a diferença. O posicionamento faz a diferença. Então, vamos primeiro trabalhar a mentalidade. E se faça essa pergunta: o que o seu paciente perde quando ele não é atendido por você? Então, você tem que pensar que o preço é o de menos, porque você vai entregar muito. Você vai cuidar desse paciente. Igual esse paciente que foi hoje. Ele falou comigo. Ele foi lá, uma revisão, e ele pediu para lixar um dentinho que estava arranhando a língua dele. E eu falei, nesse caso, que eu fiz esse detalhe aí de passar uma lixinha no dente dele, eu não vou te cobrar. Aí ele falou assim, nossa, doutora, eu nem sei como que eu te pago, porque eu já te devo a vida. E me deu um abraço. Isso daí não tem preço, isso tem valor para mim também. Então, quando eu cobrar dele uma consulta, ou quando eu cobrar dele algum procedimento, mesmo com dó, mesmo com sentimento de tudo que ele gasta com a doença dele, eu tenho certeza que eu gerei valor, entende? Então, ali foi um caso que eu trouxe para vocês hoje, que aconteceu, e todas as vezes que acontecer alguma coisa, eu também vou falar. Igual também, né, o nosso endodontista lá, eu também eu faço endo também, eu também faço endo lá na clínica, né? E aí chegou um paciente com dor, eu fiz o acesso e aí a gente passou pro Caio, e era um dente considerado perdido. Uma lesão muito grande no dente, o dente considerado perdido.
e a gente salvou esse dente. Isso tem preço? Isso tem valor. A gente acreditou, fez um trabalho bem feito, o Caio fez um trabalho maravilhoso e tá lá o dente recuperando, lindo e na boca. Ele não foi pro lixo. Isso não tem preço, né? Então, é só fazer um implante. Não é assim, não é assim, né? A gente tá falando aqui de saúde, a gente tá falando aqui de uma odontologia real, verdadeira. Nada de, eu vou empurrar um procedimento, eu não gosto. Isso é uma frase que eu escutei muito também. Eu não gosto de empurrar tratamento. A odontologia, a gente não empurra tratamento. O paciente tem a necessidade, tem necessidades urgentes e tem necessidades que não são tão urgentes. E tem tratamentos estéticos. Você não precisa empurrar nada. Você vai mostrar para ele a necessidade do tratamento. Vai explicar para ele as prioridades do tratamento. Ninguém falou que vender é empurrar, tá? Só que a gente tem essa sensação porque tem alguns vendedores que eu acredito que sejam amadores, que alguma vez tentaram te empurrar algum produto. Eles não foram consultores daquele produto. Eles não te explicaram para que servia, como que fazia. Então, você como dentista, você é um consultor da sua área. Você, inclusive, faz uma consulta odontológica. Você não é um empurrador de tratamento. Porque tratamento a gente não empurra. Tratamento a gente mostra prioridade. Então, quando você vai no médico, ele fala assim, a gente tem que tratar um rim, mas acho melhor a gente já tirar o outro de uma vez. Não é assim. A gente não vai empurrar tratamento. Eu sempre gosto de comparar com a medicina, porque eles fazem isso muito bem feito na explicação de prioridade, de saúde. E a gente tem que trazer isso para a odontologia. Então, eu sempre vou fazer essas analogias. Então, quando você chega num consultório médico, que ele tá com um problema no rim, o paciente está com um problema no rim, ele não vai falar assim, vamos tirar esse rim aí porque você tem outro, né? Ele vai tentar salvar o rim com medicação, com tratamento. Não deu certo? Vai tentar um transplante de rim, vai tentar ver. Se não der certo, a gente vai tirar um rim porque ele tem outro. Mas, enfim, são tentativas de tratamento, são tentativas para a saúde do paciente. E dente não é diferente. Peraí, nós aqui vamos tirar isso aqui, vamos fazer isso, vamos empurrar esse tratamento. Eu vou tirar tudo, vamos fazer um protocolo, vamos tirar e fazer uma dentadura fixa, porque eu ouvi falar que o que dá dinheiro na odontologia é fazer protocolo. Não é assim. Isso aí é antiético. Isso aí é errado, tá? Isso daí nem é empurrar tratamento, isso daí é crime, né? Isso é um crime, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí eu venho pensando essas coisas todas e eu falo assim, eu tenho que fazer uma live, porque isso vai gerar alguns cortes para aparecer para vocês. Isso vai explicar para você que tem dúvidas às vezes de mentalidade, com medo, porque você não tá gerando valor, e você, às vezes, achando que vender tem que empurrar tratamento, tem que... Não! Você tem que explicar ao paciente as prioridades, as necessidades, o que isso vai ocasionar, né, na saúde dele como um todo. Não é empurrar tratamento, né? Não é vender amadoramente, é ser um dentista avaliador de sucesso, que converte orçamento em vendas e não um empurrador de tratamento. Entendeu? Existe sim, por exemplo, médicos que vendem mais que os outros. Por quê? São médicos que se posicionam, são médicos que são éticos. Existe também, não só na área da odontologia, mas em todas as áreas. Dentista bem-sucedido e dentista mal-sucedido. Existe médico bem-sucedido e médico mal-sucedido. E existe também fisioterapeuta. Existe em todas as áreas. Existe gente boa e ruim em todas as áreas. Mas não quer dizer que um é culpado do outro. Tá? Odontologia não se empurra tratamento. Vendas não é empurrar nada. Vendas é você ser um consultor do produto que você vende, do tratamento que você vende, do que você está oferecendo, para a pessoa adquirir aquilo ali por um preço já definido, com convicção que é a melhor opção para ela. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Mas assim, quem é você, Mariana, para falar sobre isso, né? O que eu não te contei sobre a minha história é que durante muitos anos eu trabalhei com vendas na minha vida. Eu fiz vários cursos de vendas na minha vida, eu treinei equipes de vendas
E depois que me tornei dentista. E ainda assim, antes disso tudo também, a minha primeira faculdade foi em comunicação. Então existe toda uma teoria, tá? Para comunicação estratégica, né? Para conexão, comunicação estratégica para venda. Existe técnicas de venda, não é um dom. Existe um passo a passo para você vender, tá? Porque para mim, o cara lá que fala, boa noite, sejam bem-vindos, tá? O cara que fala, não é que ele é um bom vendedor, às vezes ele é até um amador. Às vezes ele tá sofrendo uma venda ali, a pessoa até compra, porque fica tão atordoado com tanta coisa que ele fala. Desculpa, gente. Mas vender na odontologia não é isso, tá? É resolver o problema do seu paciente. Então, o que vocês não sabiam era isso, que além de dentista, eu tenho experiência há anos com vendas, sempre trabalhei com vendas a vida inteira. Era uma coisa minha desde pequena, sabe? Férias eu fazia pulseirinha para vender. Eu tava sempre ali querendo empreender, querendo entender sobre como ajudar o próximo. Tem muito disso na minha personalidade. Eu sempre quis ajudar. E aí, como que eu ajudo? Fazendo uma consultoria de tudo. Então, eu posso, por exemplo, ajudar uma pessoa, ela quer comprar uma bolsa tal. Eu tenho como ajudar a achar essa bolsa, a precificar essa bolsa e fazer a melhor condição para ela. E aí, eu vi que na odontologia a gente também consegue fazer isso, sabe? A gente também consegue fazer essa consultoria, porque afinal de contas nós fazemos o quê? Uma consulta odontológica. Então, quando você fica com medo de passar o preço para o seu paciente, você já está errado, você tem que passar valor, né? O valor do seu tratamento, né? Você tem que gerar ali um valor, não é preço. É porque você realmente não está com a mentalidade de que você vai entregar muito, que você vai resolver um problema dele, que você está ajudando ele a resolver um problema dele. E que para você ajudar o problema dele tem um custo. Você tem um custo operacional. E você precisa sobreviver, assim como todo mundo, né? Senão a gente tem que ir trabalhar aí pro governo e de qualquer forma também é nós que pagamos as contas aí do governo, né? Mas enfim, então eu quero mostrar para vocês que fechar um orçamento não depende de sorte. Existe estratégia, desde lá do Instagram até a pessoa que chega na sua clínica, da sua secretária, do atendimento, do jaleco que você usa, da postura que você tem com o seu paciente, né, da conduta que você tem ali de explicar o tratamento claramente para ele, de mostrar para ele realmente as necessidades, né? Então, por exemplo, esse paciente que eu estava falando hoje, que eu vim aqui contar para vocês, paciente oncológico, ele falou assim, não, doutora, eu não tenho que voltar lá no meu médico não, porque eu estou de alta. Eu falei, sim, meu amor, você precisa voltar lá no seu médico. Por quê? O câncer é isso, e aí você tá com uma lesão na boca, essa lesão é uma ulceração. E aí quando a gente já teve esse problema, ou quando a gente vê uma ulceração na boca que não tá regredindo, a gente precisa olhar. Quando você já é um paciente oncológico, eu já vou te encaminhar de volta para o seu médico. E olha que importante. Na cabeça dele, ele não precisava de voltar no médico porque ele já teve alta. Ele achou na cabeça dele que como ele foi curado, ele não precisava voltar lá nunca mais. E aí uma dentista, eu no caso, avisei que ele precisa sim voltar, ele precisa acompanhar. Que não é assim, acabou e pronto. Ele precisa ter um acompanhamento. Porque ali é um local mais propício já. Né, de ter alguma coisa e ele estava já com ulcerações na região da boca. Então, olha como é que é importante você educar o seu paciente, você falar com ele
você realmente fazer uma consulta. Por isso que depois ele falou, ah, doutora, eu devo você minha vida mesmo, obrigada, que isso aqui. Então, assim, a gente tratar o paciente não só como dente, mas como um todo. Ali, eu falo muito isso, não é vender porque você precisa lucrar. Ali atrás não tem um bolo de dinheiro, ali tem uma pessoa. A venda não é você empurrar um tratamento. A venda não é você sofrer uma venda. A pessoa te comprou porque estava desesperada. Não. A venda é você ser um excelente consultor naquilo que você faz. E você é dentista. Você estudou 4, 5 anos, não sei qual faculdade que você fez, né? Se foi integral, se foi à noite, só de manhã. Enfim, de 4 a 5 anos você estudou, mais as especializações, eu acredito que você é um excelente consultor da sua área. E você sim tem que consultar e mostrar a melhor forma de tratar esse paciente. E você vai sim ter que cobrar por isso. Isso é uma venda na odontologia. Resolver o problema do seu paciente. E não empurrar um tratamento. E não fazer um orçamento com preço e entregar para ele assim, ó, com medo, quase que sair correndo. Olha lá e resolve. O sonho dele, né? Olhar lá e resolver. Não, ele precisa entender o que ele quer, como que resolve, o que tem que resolver, como que paga, quais as condições de pagamento. Ele precisa estar com uma consultoria ali, não só odontológica, mas uma consultoria de como que ele paga, quantas vezes ele tem que ir, quantas vezes ele vai fazer esse tratamento. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, tá? Vocês sabem do que eu tô falando. Eu não quero o paciente de vocês sofrendo uma compra. Ele caiu em você, não quis saber de mais ninguém, tava com preguiça. Não, eu quero que eles fechem o tratamento com vocês, porque realmente eles viram valor no seu atendimento. Eles viram que você realmente explicou o que era necessário, o que era prioridade, questão de saúde pra eles ali, né? E assim, você fazer um curso de odontologia, você aprende ali a ser dentista. Por que se você fizer um curso de dentista avaliador, de um dentista que vende, um curso de vendas na odontologia, você não vai aprender também a fechar mais orçamentos? Se você aprendeu a tratar um canal, por que você não pode aprender a fechar mais um orçamento? Não é apenas isso mesmo, Eduardo. A gente pode ficar à vontade de comentar aqui, tá? A live hoje tá com pouca gente, mas assim, eu não avisei, abri de última hora, mas assim, o que eu tô passando aqui vai ficar gravado e eu acho muito importante. Não, exatamente, Dudu. Não é apenas sobre preço, mas sim sobre valor. Exatamente. O valor que você vai gerar. Eu falei aqui, Dudu, você não estava mais cedo. O quanto o seu paciente perde quando ele não é atendido por você. Porque eu tenho certeza que você não vai olhar só dente, você vai olhar o paciente como um todo, a saúde ali como um todo, né? Você vai preocupar. Se tiver que encaminhar, eu estava contando aqui no paciente oncológico hoje, se tiver que encaminhar esse paciente, você vai encaminhar esse paciente, você vai ter o cuidado com esse paciente. Né? E é isso que o seu paciente compra. Eu falo aqui, melhor do que vender é ser comprado. E na odontologia a gente não tem um produto que a pessoa pega assim, peguei o produto e levei pra casa. Tem até algumas coisas, alguns clareamentos que dá pra fazer isso. Mas, tipo assim, eles compram você. Então, eu sempre falo, é melhor você ser comprado do que você sofreu uma venda. E você foi comprado porque você fez um atendimento de excelência, sua clínica tá linda, o seu Instagram tá lindo, você tá coerente, né? Porque também não adianta, o Instagram tá lindo, a clínica tá suja, você tá bonito, o Instagram tá horroroso. Enfim, tá lá postando foto de bebida. Não tem nada contra quem posta, já postei, entendeu? Mas eu hoje entendo que o seu paciente, ele vai confiar em você porque o cérebro dele vai fazer uma leitura de todas as partes que são coerentes, né? E aí você imagina, ele fala, mas como que um doutor tão bom pode postar só coisas estranhas, né? Vamos dizer assim. O cérebro dele começa a fazer força para confiar em você, por mais que você seja o mais confiável. Então a gente tem que ter coerência em tudo que faz, mas principalmente entregar resultado. Também não adianta nada você ter uma clínica linda, um Instagram lindo, melhor jaleco, tá? Falar muito bem, nananã, e aí na hora de entregar, o paciente tá com dor de canal lá, você não tira a dor.
O paciente quer uma restauração classe 2, você não sabe fazer o básico do básico. Minha professora Lívia Neri não me deixa passar essa. Ela sempre falou comigo: Mari, foca no básico bem feito. Faça o básico bem feito. Faça uma restauração bem feita, uma restauração classe 2 bem feita, tá? Porque isso é qualidade, não inventa. Não adianta inventar. Não vamos inventar, né? Então, não comece a inventar as coisas na cabeça. E outra coisa, a indústria de faculdades, né, faz o que você não sabia. Ela não te fala sobre vendas. Será por quê? Será que é porque ela ainda não sabe? Ou será porque se a gente entender sobre comunicação estratégica de vendas, sobre fechar orçamento, a gente vai poder crescer exponencialmente e vai entender que não é só sobre aquele momento ali de faculdade, que tem muito mais, né? Então, eu não sei essa parte, não sei, mas eu vou levantar essa questão. Será que é uma indústria? Será que eles ainda não descobriram que tem que ter essa matéria dentro da faculdade? Porque é muito importante, uma matéria sobre comunicação estratégica. Não sei, né? Não sei se tem algumas faculdades, se alguém souber, pode falar aqui, que já tem essa matéria de comunicação estratégica para bons fechamentos de orçamentos. Porque a gente não faz alunos de faculdade para trabalhar só em serviço público ou para trabalhar em alguém. Esses alunos, muitas vezes, vão ser donos do próprio consultório. Então, se você é dono do seu próprio consultório, você não é só dentista, você é dentista e empresário. Eu falo isso sempre aqui também, tá? Então, o que mudou minha visão? Depois que eu formei, gente, eu sempre fui das vendas, empresária. E aí, quando eu sentei no mocho que eu formei, que o meu tempo era integral ali, fazendo atendimento, isso era lindo pra mim. Só que sabe o que aconteceu? Ó, o dinheiro, ó, água abaixo. Quando eu foquei só no atendimento e não olhei o estratégico, parei de olhar os meus números, parei de olhar uma visão empreendedora, foi por água abaixo. Ou seja, eu tinha que trabalhar quase que 12, 13 horas por dia para ganhar o que eu ganhava sem trabalhar como dentista. Olha que loucura. E aí foi que veio a virada de chave, que eu poderia equilibrar isso, né? Então, o que eu pensei? Eu abandonei alguns momentos do mocho para poder olhar para os meus números. Eu abandonei mesmo. Então, nesse momento eu não atendo. Nesse momento eu olho para os meus números. Nesse momento eu faço uma comunicação estratégica com a minha equipe. Eu faço uma comunicação estratégica no Instagram. Eu faço uma comunicação estratégica com o meu gestor de tráfego. Então, a gente precisa olhar como um empresário. Se você é dono de clínica ou se você é dono do seu próprio consultório, você não é só dentista. E aí foi quando eu percebi que era para sair. Eu abandonei alguns momentos. Então, eu precisei ficar ali horas e horas atendendo, era lindo, mas aí começou a doer as costas, começou a doer o bolso, e aí eu vi que a virada de chave era o equilíbrio ali, né? A gente precisava equilibrar o tempo de mocho com o tempo de gestão. E a primeira vez que eu escutei isso, me doeu, sabe? Me doeu. Nossa, mas eu tenho que abandonar o mocho? Que coisa esquisita, pra que eu fiz faculdade? Mas não é assim. Pensa o seguinte, tudo existe uma gestão. Para você fazer uma comida, você tem que ir ao mercado. Para você entregar um almoço, você tem que ir ao mercado. Para você manter a casa organizada, você tem que ter o dia da faxina. E por que na odontologia você, para entregar o melhor tratamento, é só você sentar e atender?
Não, você precisa ter momentos que você vai investir no seu profissional, investir na sua carreira, você precisa investir em cursos para você melhorar como profissional e também investir no empreendedorismo, investir na sua carreira, no seu financeiro. Não adianta, porque eu falo o seguinte, a minha frase é: com dinheiro no bolso, você paga um bom gestor de tráfego. Com dinheiro no bolso, você paga um social media. Com dinheiro no bolso, você faz curso. Com dinheiro no bolso, você faz um monte de coisa. Mas para isso, você precisa o quê? Vender. Você precisa ter resultado. Você precisa gerar resultado. E para gerar resultado, não é só atender 24 horas. Porque você está atendendo 24 horas e não está sendo estratégico. Então, a palavra de hoje em dia é... Eu falo que são duas palavras que eu falo lá dentro do meu método dentista avaliador. Eu falo com as meninas sempre. A palavra sempre é conveniência. Você tem que trazer hoje muita conveniência para o seu paciente, gerar para ele essa conveniência, por exemplo. Vai marcar um exame odontológico? Já marque para ele, vê um melhor horário, disponibilidade de horário, forma de pagamento, ter conveniência para ele. E outra palavra que eu falo que é relacionamento. Num mundo onde a gente está aqui nessas redes sociais, relacionamentos cada vez mais distantes, quando você traz isso de novo, as pessoas estão tão carentes que a gente trabalha como dentista e parece que a gente é psicólogo também. Tem alguém aqui na live que também acha que é psicólogo? Que também acha? Porque eles querem falar, eles não conseguem falar. Quando a gente cria esse relacionamento, a gente cria um paciente recorrente dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, tá? Então isso é muito importante. Porque, tipo assim, eu não quero que vocês achem que vender na odontologia é uma farsa, sabe? Pra ganhar dinheiro. Não, a gente realmente entrega. A gente entrega resultado, a gente entrega saúde devolvida, sorriso devolvido, a gente entrega atenção, a gente entrega relacionamento. Não é uma farsa vender. Ah, ele vende. Não é errado a gente vender, tá? E quem achar que é errado vender, eu falo que essa live não é pra você, tá? Porque tudo na vida a gente vende. Eu tô aqui, eu tô me vendendo como profissional. Eu não tô lá no mocho agora me vendendo como dentista. Quando a gente conhece uma pessoa no relacionamento, a gente passa o perfume, passa o batom, coloca a melhor roupa. Pô, Leão sábado. Vai alguém feio pro Leão? Alguém fala assim, vou com essa roupa aqui mesmo, que a pessoa que me aceitar tem que me aceitar assim mesmo. Eu vou pra lá porque eu vou assim mesmo, porque eu sou assim. Não. Todo mundo vai no Leão aí esse final de semana, vai com a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor tênis, por quê? Você está se vendendo, você está criando relacionamentos, você está ali se conectando com pessoas. E por que para ir pro seu consultório você vai lá com jaleco de estágio da faculdade, descabelado, sem uma maquiagem, sem um perfume? Como assim? E aí você quer que o seu paciente acredite em você. E você quer acreditar que não se posicionar a errado vender, sendo que você se vende o tempo todo quando você quer. Quando você não quer, a pessoa tem que te aceitar do jeito que você é. Não é assim, entendeu? Por isso que existe profissionais que ganham dinheiro, muito dinheiro, e outros que não ganham tanto. Por isso que existem gente frustrada e gente bem-sucedida. Gente bem-sucedida. Então, a gente precisa colocar aí na balança o que a gente está fazendo, tá? Então, eu viciei num momento da minha vida, e quando eu errei, eu vi aonde eu estava errando, o que eu viciei? Eu viciei em olhar os meus números, eu viciei em ver as minhas metas, eu viciei na satisfação do paciente. Então, por exemplo, faça pesquisa de satisfação, é aonde você vai saber onde você está errando. A gente vê onde que a gente está errando, eu também erro. Eu tô aqui falando, gente, mas eu erro, eu faço um monte de coisa, tem dia que eu tô descabelada, é normal, eu sou um ser humano, mas eu tento fazer o melhor pra quem? Pro meu paciente, né? Então eu viciei ali em olhar os mínimos detalhes, eu viciei porque eu vi o que deu errado e eu vi que se eu fizesse da forma certa, dava resultado. Não fazer não dava e fazendo da forma certa dava resultado. Então assim, existe um jeito errado, existe um jeito certo. Existe um jeito errado e existe um jeito certo. E eu vivi os dois, e eu não quero, sabe, que vocês passem por isso, porque eu tô com 40 anos. E foi aí que bateu no meu coração. Eu não tenho muito tempo de profissão. É muito diferente de quem tá formando agora com 21, 22, até 25 anos.
do tanto de tempo que eu vou ter de carreira para vocês. Então eu precisei acelerar, porque eu formei mais tarde, eu precisei acreditar, eu precisei fazer da melhor forma, com a experiência que eu tinha de estratégia de comunicação, estratégia de vendas, mas aliado ali à odontologia verdadeira, de resultados, de devolver saúde, devolver sorrisos mesmo. Então eu precisei, e assim, o meu sonho é que nenhum de vocês precisasse passar um período que eu passei de tristeza, de decepção com a odontologia. Eu vi essa semana um videozinho de uma menina, uma gracinha, fazendo um vídeo. Ai, eu tenho que atender meu tio, de graça, desligou. Ai, você tá achando o quê? Que eu vou botar uma massinha branca aqui? É massa de reboco, que não sei o quê, e você desvalorizando o meu serviço. Tem várias frases de dentistas aí sofrendo com a odontologia. E o que eu não quero é isso. Porque a odontologia, ela é linda, assim como qualquer outra profissão. É o caminho que vocês estão tomando que tá fazendo ela mais sofrida. É ficar 12 horas no mocho e não ganhar dinheiro, porque vocês não estão sendo estratégicos, que é sofrido. Sabe? É não ter resultado que é sofrido, não é ser dentista que é sofrido. Entende? E é isso que eu não quero que vocês passem, sabe? E o segredo é esse. O segredo é vocês andarem com quem já passou por os caminhos, sabe? É igual quando a gente pede conselho pra mãe. Ela já fez aquilo ali, ela já passou por aquilo ali. O conselho que ela tá te dando não é pra você ficar agarradinho com ela e não fazer nada na vida, porque ela já viveu aquilo ali, ela já viu o que deu errado, o que deu certo. E é isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero, sabe, que a nossa classe seja, assim, uma classe que seja feliz com a odontologia, sabe? Em outros países, dentistas ganham tanto dinheiro e a gente tem que pensar aqui numa média de salário de dentista de 3 mil reais, gente. Né? Não desmerecendo nenhuma profissão, mas eu estou falando em questão de anos que você pagou numa faculdade ou que você dedicou os estudos numa faculdade e outra pessoa não, que ganha a mesma coisa que você. Ganha 3 mil reais. Então, assim, é uma profissão linda que vocês só não estão sendo estratégicos. E a gente precisa, sim, ser estratégico em tudo que faz na vida, tá? Isso, Dudu. Gente, vamos interagir, adoro, viu? Temos que unir a classe de odontologia e ser estratégicos, entendeu? Entender que existe, sim, empreendedores atrás da odontologia, pessoas que estão preocupadas com o próximo mesmo, mas que precisam crescer para gerar mais resultado até para o próprio paciente. Porque com resultado, com dinheiro no bolso, a gente estuda mais. A gente tem tempo para olhar o que é melhor para o paciente. A gente tem como investir numa clínica mais bonita para receber esse paciente de forma mais agradável. Então, é desse jeito que cresce. É desse jeito que cresce, olhando para os números, fazendo uma boa avaliação, entregando resultado, tendo uma comunicação estratégica. É isso. Que dá resultado. Eu quero que, quando a gente falar de dentista avaliador, que a gente, assim, bata no peito e fala que a gente é o BOP, sabe? Da odontologia. Que a gente é a tropa de elite da odontologia, porque é a gente que bota dinheiro dentro do consultório, é a gente que bota a clínica faturando e, ó, comprando equipamento tecnológico, câmera intraoral, scanner digital, panorâmica, tudo pra quê, gente? Pro próprio paciente. Não é pra mim, não, é. Não é pra mim não, porque se eu precisar, eu tenho um colega dentista que tem, ele faz lá pra mim de graça. Eu tô fazendo pra melhorar a conveniência de quem? Do meu paciente, mas não é pra mim fazer, eu preciso de quê? De ter dinheiro, de colocar dinheiro em caixa pra mim poder melhorar a vida do meu paciente. E pra melhorar a vida do meu paciente, eu preciso vender. E é errado vender, gente. Não é errado vender. Então, vocês desculpem, assim, eu tenho esse jeito, tá, gente? Eu vou ser sempre gesticulando, às vezes parecer que tá brava. Não tô brava, eu só quero mudar isso. Não sei se eu vou conseguir, por exemplo, trabalhar mais 30 anos, mas se eu conseguir mais 30 anos, eu vou estar com 70. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vai ser diferente, tá? Eu imagino aí que se eu trabalhar 12 horas por dia, curvada, só atendendo,
Eu não aguento mais 10 anos. Então a gente precisa também preocupar com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física. A gente precisa, sim, ter um tempo para olhar para os nossos números, para olhar para o nosso corpo, para cuidar da gente, alimentação, né, atividade física, mental. Porque, outra coisa, não tem ninguém que tenha uma vida normal cheia de conta para pagar. Se você tiver com a cabeça pensando em um monte de conta, como é que você vai fazer para pagar a secretária, como é que você vai fazer para pagar a especialização, você não vive, você adoece. Com tantas doenças mentais que tem hoje em dia, eu não quero que a odontologia seja a classe que tá mais doente. Porque além de doido, né, que você vai ficar só trabalhando, você vai ficar torto. Então a gente tem que ter um horário para gestão, um horário para nós, né, um horário pra gente poder investir na nossa pessoa. Né? Não tem como, tá, gente? Deixa eu falar. Sobre você andar bem vestido, sobre você cuidar de você, uma pessoa bem vestida, uma pessoa que cuida dela, você pode ter certeza, ela vai chegar pra cuidar do outro bem melhor. Uma pessoa bem vestida, ela é confiante. Sai com uma roupa mais ou menos e encontra alguém muito chique. Você fica sem graça. Nossa, encontrei com fulano, ela tá mal vestida. Por que pro seu paciente você tem que sair mal vestido? Deu tempo de live aqui. Eu nem sei se isso fica gravado depois, meu Deus. Tô falando até pelos cotovelos aqui. Mas eu precisava falar isso e a live vai ficar gravada. Tem alguns alunos que vão ver depois, tem alguns cortes que vão sair disso aqui. Mas assim, eu quebrei esses hábitos ruins e instalei hábitos novos de fazer de qualquer jeito e comecei a pensar estrategicamente em tudo e vi que fez a diferença. Então eu queria que isso fizesse diferença na vida de vocês também. Porque igual mãe, eu não quero que vocês passem. Quando eu tô aqui tirando o meu tempo, que é minha herança maior, porque a única coisa que é inegociável hoje em dia, qualquer coisa você negocia por dinheiro, mas tempo não. Eu tô aqui perdendo meu tempo pra falar com você. A herança maior do meu filho, que eu poderia estar lá com ele deitada, do meu pai ali, poderia, mas eu tô aqui falando pra vocês, porque eu não quero que vocês passem pelo que eu já passei. Eu não quero que vocês passem pelo que a minha mãe passou. Minha mãe morreu, gente, sem receber a primeira aposentadoria dela. Sem um planejamento. Então eu não quero que vocês passem por isso. É de coração. E eu testei tudo. E agora, se você precisar, eu posso ajudar. A gente tem um método dentista avaliador, já tem uma turma, já tá andando. Vai vir uma outra turma aí. E a gente tá conseguindo resultados incríveis. E tem como você, sim, ser um bom avaliador, ter um passo a passo, sem você empurrar um tratamento, sem você vender de forma errada, né? Sem você sofrer uma venda também, a pessoa comprou porque só tinha aquilo ali também, tá? Existe uma estratégia para isso. Queria agradecer vocês que ficaram aqui até o final, tá? Muito obrigada e sucesso para nós na odontologia. Vamos ser aí, né, a tropa de elite da odontologia, dentistas avaliadores. E vamos, contudo, pensar também no lado empresário da odontologia. Vamos olhar, convido você a olhar para os meus números. E você aí, que às vezes vai ver passando alguns cortes dessa live. Se você interessou no assunto, se você gostou do assunto que a gente falou aqui, me siga aqui, que vai vir muito mais conteúdo aqui. É uma questão de propósito. E vai vir muito conteúdo, só conteúdo aí para mudar a sua vida, mas é a vida para melhor. Um beijo, boa noite para vocês, fica com Deus, viu?